galerinha, muito bom dia. Hoje na nossa aula de matemática, nós vamos fazer algumas correções das aulas anteriores. A primeira correção da primeira atividade impressa que vocês fizeram é sobre o sistema de numeração egípcio. Responda: quantos símbolos era usado no sistema de numeração egípcio? Era usado 7 símbolos. Quantas vezes era permitido repeti-los? 9 vezes. Havia símbolo para o zero? Não. A posição em que os símbolos eram colocados para representar um número influía no valor desse número? Não, porque os números, o sistema de numeração egípcio não é posicional, então essa ordem não influencia no valor. O valor do número era dado pela soma dos valores dos símbolos? Sim, iam somando e não importa a posição que esses símbolos estavam. Então essa é a número 1. Os números eram representados de forma resumida? Poucos símbolos? Não, os números do sistema egípcio são vários números, né? Vários símbolos. Isso facilita os cálculos? Não, somar, multiplicar não. Por isso que foram criados outro sistema de numeração que facilitou essa soma, que foi o sistema de numeração indo-arábico, dos números naturais. Próxima questão. O Nilo é um dos maiores rios do mundo. Ele tem 6.771 quilômetros de extensão e corta o Egito do norte ao sul. Como os egípcios representavam esse número antigamente? Vamos ver? Assim, né? Várias flor de lótus, calcanhar, né? E curvas aí, são os nomes dos símbolos. Uma questão é: sobre o sistema de numeração romano, agora responde. Sabemos que os antigos romanos utilizavam a subtração para não repetir o mesmo símbolo mais de 3 vezes seguidas. Usando esse raciocínio, escreva como que representa os 900 no sistema de numeração. CM. O número CM tem o mesmo valor que MC? Não. Observando o item anterior, podemos concluir que no sistema de numeração romano, a posição do símbolo é importante? Sim. O sistema de numeração romano é posicional. Observando essa imagem, o ano que ela foi construída foi em qual ano? De acordo com a imagem que está aqui no desenho, aqui, ó, esse número romano que está aqui, transformando ele para o nosso sistema de numeração natural, o indo-arábico, é 1911. A 4. Para escrever os séculos, por exemplo, usamos os símbolos romanos. Veja a tabela a seguir. O ano de 1 a 100 é um século, ou seja, cada século tem 100 anos, né? E assim por diante. Em que século nasceu o Vitor? O Vitor ele nasceu em 1992. Qual foi esse século? Então, para a gente descobrir, a gente vem aqui, ó, no primeiro número, que é 19, pega o primeiro número, que é 19, soma mais um, dá 20. Então, o século que ele nasceu foi no século 20. Então, para sabermos o século que pertence ao ano, é só a gente usar essa conta simples, somando mais um aos 2 primeiros números da centena do ano. AB. Copie a tabela em seu caderno e escreva o século referente às seguintes invenções. O telescópio ele foi inventado em 1609. Então, é só você escrever o 16 mais 1. 16 mais 1 é o século 17. 18 mais 1, século 19. Vamos ver como é que fica? No número romano fica x, v, i. 19 fica x, 1, x. Esses números escritos. Então, para saber o século, é só a gente somar mais um aos primeiros números da centena. Em que século Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil? No século XV. Em que ano começou e em que ano terminou o século XXI? Começou em 2001 e terminou em 2100. E o século 30 começou em 2901 e terminou em 3000.
né? É sempre de 100 em 100 anos. Numa farmácia, o medicamento foi embalado em caixas onde cabe 1.000, 100, 10 e 1. O total das caixas utilizadas a seguir foram... Vamos ver. Nós temos caixas de 1.000, 1.000, 1.000. Então, é só a gente somar 1.000 mais 1.000 mais 1.000, mais 300, que é 100, 100 e 100, mais quantos 10 a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60, mais 4 que está aqui. Então, foram 2.364. Escreva no seu caderno um número formado por 2 centenas e 9 dezenas, 290. 1 milhar mais 5 dezenas, 1.050. 8 milhares mais 6 centenas mais 6 unidades, fica 8.606. Unidade, dezena, centena e 8 unidades de milhar. Considerando o número, olha esse número, ele tem quantas classes? 3 classes. Classe simples, classe dos milhares e classe dos milhões. Então, a gente vai ler ele, 9.580.752. Quantas unidades representa o algarismo 5, que está à esquerda do 2? Esse 5 aqui, ó, está à esquerda do 2. Quanto que ele vale? Ele vale 50. E o que está à esquerda do 8? Ele vale, ó, quanto que ele vale? Ele vale aqui, ó, a centena de milhar. Então, vai ser 500.000, né? Então, tá aqui as respostas, só você conferir. Considerando outro número, ó, quantas classes ele tem? Classe simples, classe dos milhares, classe dos milhões e classe dos bilhões. Aqui, ó, quantas ordens tem a classe dos bilhões? 3, 6, 9, 10. A partir da 10ª ordem já começam os bilhões. Qual algarismo ocupa a ordem das dezenas de milhar? Ó, dezena de milhar, 5. Qual a ordem do algarismo 8 ocupa? 8 bilhões, a ordem dos bilhões. E o 4 e o 9? 9 é 4 unidades e 9 milhões. Quantas unidades vale o algarismo 2? Aqui, 2.000, porque é unidades de milhar. Anote. Reescreva a notícia representando os números com algarismo. Dos 6 bilhões de habitantes do planeta, 800 milhões passam fome. Como que a gente vai escrever com algarismo? 6 milhões, ele tem 7 ordens. 8 milhões, 800 bilhões, ele tem 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 ordens. Também tem 6 ordens. O cientista afirma que a Terra existe há cerca de 4 bilhões e 600 milhões. Escreva por extenso. Escreva o número usado pelo algarismo. 4 milhões 600 mil. Escreva por extenso. Vamos escrever 46 bilhões de séculos. Vamos para 10. 11. Escreva o número 68.734.219 e indique a opção correta. A opção correta é a letra C. O algarismo da 6ª ordem é o 7º. 1, 2, 3ª ordem, 4ª ordem, 5ª ordem, 6ª ordem. Então, é o número 7. A 12, encontre todos os números naturais que estão maiores que 35 e menores que 32. Igualzinho a gente já aprendeu nos conjuntos. Vamos lá? Fica então. Se o 35 é menor, então quer dizer que começa no 36, 37, 38, 39, 40
e 41. O 42 não indica porque tem que ser menor que 42. Veja os números na número 13. É igual 5 dúzias. Qual é o número que tem 5 dúzias? O 60, porque 60 dividido por 5 é 12. É menor que 30, que é o menor número. O menor número que a gente tem aqui é o 54. É maior número, 10.243. É o antecessor de 480, 479. Ele está aqui? Está aqui, 479. É o sucessor de 480, 481. Que ele tem 100 unidades a mais que 274. Tem 100 unidades, 374. Cadê ele? 374. Tem 54 centenas. 54 centenas dá 5.400, porque 54 vezes 100, 5.400. Forma 700 um par de números consecutivos. Então, é um 699. Depois dele é 700. É o menor número de 3 algarismos. 100. Menor de 3. É o maior número de 3 algarismos. 998. É maior número de 3 algarismos. 999. É o menor número com 5 algarismos e que pode escrever sem repetir. 10.243. O sucessor do número 73.109.069 é 73.109.070. Essa é a resposta correta. Então, vocês corrigiram as atividades, espero que vocês acertaram. E agora a gente vai corrigir as atividades do dia 3 no próximo vídeo. Até mais!